Como eu conquistei o meu primeiro embarque? O meu embarque eu conquistei, pessoal, baseado em 5 fases da minha carreira. Opa, eu dei uma... Aí, voltei. Em 5 partes da minha carreira. Eu dividi isso para quê? Ficar fácil para você que está assistindo essa live agora, para que você, baseado na sua jornada, você consiga entender. Primeiro ponto, preparação. Quando eu fui em busca do meu primeiro embarque, pessoal, eu não fui totalmente despreparado. Eu já fui com um certo, vamos assim dizer, é como se eu fosse para a guerra já com a arma e essa arma estava engatilhada. Era só alguém falar assim, ó, atira, e eu, conquistar a minha vaga. Então, quando eu fui buscar meu primeiro embarque, eu já tinha um curso técnico, que é o mínimo que eu precisava para a vaga que eu queria. Um ponto muito interessante. Ah, Matheus, mas eu não tenho curso técnico. Não tem problema. Se você não tem curso técnico, você pode pegar a sua qualificação e direcionar, né, a sua carreira para funções que exigem ensino médio. Um exemplo, homem de área, taifeiro, pintor, saloneiro, soldador, caldeireiro, montador de andaime. Só aí falamos 7, quem vai falar sobre isso mais na frente. Logo em seguida a gente parte para a parte de qualificação. O que eu tinha? Eu tinha os cursos de acesso offshore em dia. Eu não estava simplesmente assim, quero embarcar, mas eu não vou fazer nada. Já estava tudo para a gente gravar. A Daphne falou, me chama um dia para participar de uma live? Com certeza, Daphne. A gente vê algum tema que seja tanto de interesse seu, quanto meu e quanto do público, e o assunto que você mais domina para a gente gravar. Vai ser um privilégio a gente trocar essa ideia aí, tá bom? Então, pessoal, quando a gente fala na área de qualificação, é uma preparação já para aquilo que a gente quer viver. Não adianta nada eu querer trabalhar como homem de área se eu não tenho curso nem de NR11, se eu não tenho curso nem de acesso offshore. Então, eu já estava pronto para embarcar. Número 3, experiência. Quando eu decidi trabalhar embarcado, por mais que eu não tinha experiência nenhuma offshore, eu já tinha 1 ano de experiência onshore. Com isso, eu acabei adquirindo uma maturidade profissional. Então, pessoal, esse aqui é um ponto muito importante. Por mais que você não tenha experiência onshore, a sua experiência, por mais que você não tenha experiência offshore, a sua experiência onshore, ela te traz uma maturidade profissional, uma certa vivência naquela função que você quer exercer offshore para te ajudar a conquistar a vaga. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui agora, essa aula aqui agora, por mais ao vivo ou gravada, você tem que ter em mente que por mais que você vai concorrer à posição que não exige uma experiência, se você conseguir na sua região, seja na metalurgia, na siderurgia, numa cimenteira, numa peixaria, sei lá onde que você vai conseguir, mas se você conseguir uma experiência de trabalho, isso já vai te ajudar para você se tornar um profissional cada vez mais competitivo em relação aos outros. Lembrando que tem muitas vagas que não exigem experiência, mas quando você vê as pessoas que passaram no processo seletivo, a maioria delas já trabalharam onshore em alguma coisa. Então, esse é um ponto muito importante. Ponto número 4, idioma. Pessoal, o meu inglês na época estava na ponta da língua, então não tinha como perder a vaga talvez para outra pessoa naquele momento que talvez não falasse inglês. E meu inglês estava na ponta, então entre eu e a pessoa, com certeza eu estava muito mais competitivo em relação às outras pessoas. Obrigado, Rodrigão. E nesse ponto, pessoal, vocês têm que estar muito atento, porque o inglês, ele, a partir de, há muito tempo, ele já vem sendo exigido pelas pessoas e eu acredito muito que os processos seletivos a partir de agora vão continuar exigindo cada vez mais, porque muitos profissionais do mercado para entrar como trainee, então as empresas vão querer formar os profissionais mais bem qualificados possíveis. E eu acredito que você que não estuda, me desculpe, mas você
vai ficar aí para trás se você quer entrar em posições tipo piloto de ROV trainee, engenheiro, até como técnico comum, assim, né? Elétrica, mecânica, você vai precisar do inglês. Então, por favor, eu falo isso tanto aqui, estuda inglês. Você faz isso mesmo, de coração? Então, beleza. Pessoal, número 5, networking. Pessoal, quando eu fui para Macaé pela primeira vez, quem me levou para lá de fato foi um amigo chamado Renan Ferreira, o nome dele. Ele trabalhava numa empresa chamada Netlink e foi julho de 2011, eu estava dormindo em casa, ele me ligou, falou: Matheus, tinha acabado de chegar da exposição de Cordeiro, gente. Matheus, tô aqui, cara, com uma vaga aqui na empresa, cara, você falou comigo que queria vir para Macaé e tal, não é embarcado ainda, você quer? E eu tava naquele momento, pessoal, dormindo, viajando, falei com ele: não, cara, quero nada não, tá tranquilo. Ele: tá bom, beleza, desligou. Na hora que ele desligou, que eu me liguei na merda que eu tinha falado. Pô, comecei a chorar em casa, falei com minha mãe e tal, nossa, mãe, agora deu ruim, não sei o quê. Naquela semana, isso foi, um exemplo, na quarta-feira, eu encontrei com ele na sexta-feira aqui na cidade, na sorveteria que a gente tinha aqui no centro da cidade. E eu falei com ele: pô, Renan, cara, quando você tiver uma coisa lá, pô, lembra de mim. Ele: cara, eu te liguei hoje de manhã, você falou comigo que não queria nada. Eu falei: Renan, foi você que me ligou? E eu só sei que foi ele, eu contei a história para você falar o nome dele, mas eu só sei que era ele porque eu tinha a oportunidade ali dele abrir para mim que foi ele, né? Mas eu não sabia que era ele. E naquele momento ele falou comigo, né? Cara, eu te liguei, você não falou que não queria e tal. Eu falei: não, cara, me desculpa, eu tava dormindo, por favor, me ajuda e tal. Aí ele: beleza, então manda o currículo para mim. Aí eu fui e mandei o currículo para ele, e aí foi quando veio a oportunidade de eu trabalhar em Macaé na antiga Netlink, que é uma empresa, se eu não me engano, já até faliu. Só que, pessoal, o ponto mais interessante é que a minha oportunidade offshore veio por essa oportunidade que o Renan me chamou. Porque eu fui para Petrobras lá em Macaé, comecei trabalhando em Ibetiba, depois eu fui para Parque dos Tubos. Quando eu fui ao Parque dos Tubos, eu trabalhei sobre outra gerência, e essa outra gerência, ela é uma gerência mais inclusiva, vamos dizer, né? É o cara muito tranquilo, muito gente boa, e ele me deu a oportunidade, falou assim: Matheus, sai entregando o currículo aí. Fui entregando o currículo para vários lugares e tal, e aí nessa veio a oportunidade de... Eu fiz processo seletivo para algumas empresas, só que nenhuma delas era offshore, e eu com um mês lá, veio a ligação, que ele recebeu uma ligação de um cara que eu admiro muito, tenho muito carinho por ele ter me dado a primeira oportunidade offshore, que é o Silvio Vicente. Ele recebeu a ligação do Silvio e o Silvio pedindo: cara, eu preciso de um cara para acompanhar uma embarcação que está vindo da África do Sul para o Brasil e tal. Você tem alguém para indicar? O Marcelo fez um giro assim de pescoço e falou assim: cara, tem um menino, estou mandando ele aí para você. E aí nessa eu fui lá, fiz entrevista com o Silvio, só que eu não consegui atender o contrato por completo, né? Ele tinha um contrato na época, que agora é o Odebrecht, na época assim, não consegui completar o contrato, mas ele me contratou como auxiliar técnico. Eu, com um mês de Petrobras, né, como terceirizado da Petrobras, pedi demissão e fui trabalhar embarcado, onde conquistei meu primeiro embarque. Nesse momento, o network foi extremamente importante, porque eu estava preparado para a vaga, eu tinha todas as qualificações possíveis, eu tinha experiência, no caso, onshore, eu tinha inglês. Meu primeiro embarque, gente, já fiquei dividindo cabine com o norueguês, cara. Que doideira! E por último, o networking, porque o Renan, ele foi uma ponte para eu ir para Macaé, e na hora que eu pisei em Macaé, a minha oportunidade offshore veio.